para o Daniel, para a Duda, para a Angélica, para a Silvana, para a Jéssica, para o Assolu, amém, a paz do Senhor Jesus, para o pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, do YouTube, do Facebook, amém, amém, amém. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre Salomão, né? A gente vai falar muito ainda sobre Salomão, né? E a gente lembra, né? Vamos lembrar um pouquinho onde a gente parou na história, né? Eu vou lembrar um pouquinho, a gente já faz a oração e começa. Onde a gente já parou na história? Davi morreu, né? Antes de Davi morrer, Davi orientou a Salomão para que Salomão prestasse muita atenção nas palavras de Deus, na lei de Deus, nos preceitos de Deus, nos mandamentos de Deus, né? Para que Salomão não viesse a pecar, para que Salomão não viesse a se desviar dos caminhos do Senhor, para que Salomão fosse fiel. E Davi aconselhou Salomão dessa forma, né? Para que Salomão fosse obediente a Deus. E a gente vai ver que, infelizmente, Salomão não vai ser, né? Então, a gente viu que Davi morreu, Salomão, então, começou a reinar. Quando Salomão começou a reinar, a gente lembra que o irmão Salomão, Adonias, foi pedir como esposa a concubina do pai, né? A Abisag. A concubina ali, a paz, Maria, amém. A concubina ali do pai foi pedir para Batseba, né, falar ali com Salomão. Salomão já se ligou qual era o plano de Adonias, a gente falou sobre isso na aula de terça-feira, né? Então, Salomão, ele começou a matar, né, as pessoas que eram perigo para o reino dele, né? Então, a gente lembra que Salomão, ali no início do reinado dele, já começou a se estabelecer fazendo o quê? Destruindo as suas ameaças, né? Então, ele foi e matou o próprio irmão, né? O meio-irmão ali, Adonias, né? Filho de outra mãe, mas do mesmo pai de Davi. Ele foi e matou Adonias. Ele foi e matou Joabe, a gente lembra. Salomão foi e não matou Abiatar, mas mandou Abiatar fugir, ir embora, né? Para outra cidade lá ficar e deixar de ser sacerdote, né? Então a gente lembra que isso aconteceu. Então, com essa movimentação de Salomão no reino, né? Com essa movimentação de Salomão já eliminando seus inimigos, ele começou a se fortalecer no reino. As pessoas começaram a respeitar Salomão, começaram a ter medo de Salomão. A paz, Dorinha, as pessoas começaram a ter medo de Salomão, né? Salomão começou a matar quem era inimigo dele, as pessoas começaram a ficar com medo de Salomão. Então, agora, no capítulo 3, a gente vai ver que Salomão vai continuar se estabelecendo. No capítulo 3, Salomão continua o reinado dele, continua se estabelecendo, tá? Só que Salomão, ele é diferente de Davi. Davi, ele era um homem que ele não tinha medo de briga, né? Ele tentava se desviar da briga, mas se a briga tava, ele ia, né? Até o fim. Ele não corria, não fugia. Mas Salomão, me parece, quando a gente lê a história de Salomão, que Salomão era um homem de paz. Ele fazia qualquer coisa para evitar briga. Ele fazia qualquer coisa para não cair numa guerra. E esse é o erro de Salomão. Para não cair na guerra, a paz, Dona Maria, para não cair na guerra, o que Salomão vai fazer? Salomão vai se unir com outras nações. Inclusive com as nações que Deus falou que nunca eles deveriam se unir. Deus havia dito, a gente lembra ali, né? Com Moisés, com Josué, Deus havia falado, nunca se casem com esses povos aqui, que eu tô falando. E Salomão vai se casar. Inclusive com esses povos que Deus falou que não era para casar. E tudo isso porque Salomão não queria guerra. A estratégia de Salomão era evitar a guerra. Essa era a estratégia de Salomão. Então Salomão, ele começa a se casar para evitar a guerra. Tanto que a gente vai ver que ele teve 1000 mulheres. E a intenção de Salomão era essa, gente. Ter mulheres de todas as nações para evitar briga, para evitar guerra. O intuito dele era esse. Então Salomão começa a se casar com mulheres de várias nações, para evitar, fazendo alianças com várias nações, né? Nessa época, como é que se faziam alianças, né? Era casando. Então, um israelita aí se casava com uma síria. Então, havia uma aliança entre a Síria e Israel. E é isso que Salomão vai fazer. E Salomão vai começar a fazer isso em vários reinos, né? Vão ter muitos reinos que Salomão vai fazer isso, mas ele vai acabar pecando por conta disso, né? E agora a gente vai começar a ver essa saga de Salomão.
onde ele começa a lutar ali, querendo ter paz, só que pelo caminho errado. Porque a Bíblia diz que só há uma forma de você encontrar paz. E não é por estratégia humana. E Salomão, ele tenta se usar de estratégias humanas para alcançar a paz, né? Mas a Bíblia diz que só há uma forma da gente alcançar a paz, que é com Deus. Quando a gente tá em paz com Deus, quando tá tudo certo com Deus, Deus dá paz até aos nossos inimigos. A Bíblia diz isso. Deus faz com que nem meus inimigos me perturbem. A Bíblia diz isso. Deus dá paz até para os meus inimigos. Ninguém vai me perturbar. Se eu estiver obediência, se estiver tudo certo. E é isso que a gente vai ver com Salomão. Esse plano dele não vai dar certo. Por quê? Porque Deus vai se desagradar dele. E Deus vai enviar guerra para ele. Porque a principal pessoa que ele tinha que ter paz era com Deus. Não era com as nações, né? Ele se preocupou tanto em ficar em paz com as outras nações fazendo alianças, que ele se esqueceu de ficar em paz com Deus. Mas a gente vai observar isso acontecendo na história, tá, gente? Por enquanto aqui ele ainda tá em paz com Deus, tá? A gente vai ver. Mas eu já dei um spoiler aí do que vai acontecer. Mas por enquanto ele ainda tá bem com Deus, tá em paz com Deus, mas a gente vai começar a observar essa saga dele. A gente começa a observar essa movimentação de Salomão, de casar com muitas mulheres, e muitas mulheres de nações diferentes. E o intuito de Salomão era esse, era a paz. Ele queria ter paz, mas ele buscou a paz do jeito errado. Eu vou orar agora e a gente vai começar a estudar então o capítulo 3, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Amém. Senhor, vem e fala conosco, vem e se revela a cada um de nós, que a sua palavra seja clara, Pai, para cada um de nós, que ela entre, meu Deus, nos cortando, nos convencendo dos nossos erros, nossos pecados, das nossas falhas, nos levando à verdadeira transformação, a transformação de mente, de atitude, Pai, que o Senhor venha a nos transformar completamente, Senhor, amém. Meu Deus, que venhamos a ter cada vez mais prazer na Tua palavra, que venhamos a querer saber cada vez mais de Ti, que venhamos a querer ouvir cada vez mais a Tua voz, que venhamos a nos interessar cada vez mais por Ti, Senhor, pelas Tuas coisas e pelo Teu reino. Meu Deus, que o Senhor nos livre de todo mal. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então, gente, agora, no capítulo 3, tá? O reinado de Salomão começa a surgir, né? Salomão já matou Adonias, já matou Joabe, já mandou Abiatar embora, e ele começa a se estabelecer como rei, começa a se tornar respeitável, né? Amém, Moniquinha, amém. E então, agora no versículo 1, começou a estratégia de Salomão. Começou a estratégia de Salomão querendo ter paz. Então ele vai se casar com uma egípcia, a filha do faraó. Então diz assim no versículo 1: Salomão aparentou-se com o faraó, rei do Egito, porque na verdade Salomão tomou a filha de faraó como esposa. Então Salomão não queria guerra com o Egito. Salomão queria ficar de boa com o Egito. Então qual é a melhor forma dele manter amizade com o Egito? Casando com a filha do rei do Egito. E é isso que ele vai fazer, gente. A gente vai ver ele fazendo isso muitas vezes. Muitas vezes. Salomão vai fazer isso muito. Então, ele quer manter paz com o território, ele vai e toma a princesa do território para casar. É isso que ele vai fazer. E ele começa com o faraó do Egito. Então, aqui diz que ele foi e tomou a filha de faraó como esposa. E ele ainda não havia construído uma casa para ela morar. Gente, como que funcionava nessa época, né? A gente lembra disso com Lia e com Raquel, né? Com Lia e Raquel era assim, cada uma tinha sua tenda, lembra? A Lia tinha uma tenda, a Raquel tinha uma tenda, né? Cada um tinha uma tenda. E o homem também tinha uma tenda, né? Cada um tinha uma tenda diferente. E porque as mulheres tinham aqueles dias, tudo, então cada um ficava em uma tenda, não ficava na mesma tenda, não. Então, Salomão, a gente vai ver também, vai ser edificada uma casa depois para essa mulher. Ela vai ter uma casa dela, essa egípcia. Por quê? Porque ela tem costumes egípcios. Mas
antes que fosse edificada uma casa para ela, antes que houvesse um local para essa mulher ficar com os costumes dela egípcios, não tinha onde ela ficar. Ainda não havia sido, né, construída nenhuma casa. Nem mesmo a casa de Salomão, está dizendo aqui, não havia sido construída. Então, o que Salomão fez? Trouxe ela para onde? Para a casa ali de Davi, para a cidade de Davi, para Jerusalém. Levou uma egípcia, a filha do faraó, para Jerusalém. Então, aqui diz, né? Então, Salomão a levou para a cidade de Davi, Jerusalém, até que ele acabasse de edificar a sua própria casa, e a casa de Deus, e a muralha em volta de Jerusalém. Então, até que ele terminasse de construir o templo, lembra o templo que vai ser construído? Até que ele terminasse de construir o templo, até que ele construísse a casa dele, a casa onde ela vai morar também, e até que ele construísse as muralhas, né, fortificasse Jerusalém, ela ficou morando com ele em Jerusalém. A filha do faraó do Egito. Em Jerusalém, que era a cidade de Deus, ali, a cidade de Davi, onde estava a arca de Deus, onde Deus escolheu para habitar. Aí vai Salomão e leva a filha do faraó do Egito. O Egito, que é o lugar onde Deus libertou o seu povo, né? Deus libertou o seu povo do Egito. Então, no versículo 2, diz que, entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Ou seja, está dizendo aqui, no entanto, o povo ainda não ia oferecer ofertas para Deus em Jerusalém, ainda não. Por quê? Porque o templo ainda não havia sido construído, né? Salomão ainda não tinha construído o templo de Deus. Então, as pessoas, como é que faziam as ofertas, os sacrifícios? Da mesma forma que a gente viu lá no livro de Juízes. Lembra que Samuel fazia? Samuel ia nos montes e fazia o sacrifício, né? É claro que o sacrifício era intermediado por um sacerdote. Só o sacerdote pode intermediar esse tipo de sacrifício. Então, as pessoas iam ao monte, o sacerdote fazia ali o sacrifício, intermediava o sacrifício. E é assim que está falando aqui. Nessa época, né, eles não faziam sacrifício em Jerusalém, porque o templo ainda não estava construído, tá? Então, eles faziam sacrifícios aonde? Nas montanhas altas, tá? Então, no versículo 3, diz assim, Salomão amava a Deus. Salomão, ele amava a Deus no início. Então, diz aqui, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Ele buscava andar nos caminhos do pai dele, nos caminhos de Davi. E ele amava verdadeiramente a Deus. E aqui diz, porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Porém, né, ele ainda ia sacrificar lá nos altos, nas montanhas altas, e ele ainda também ficava queimando incenso, né? Ele ainda não fazia da forma certa, porque a gente lembra que os sacrifícios tinham que ser feitos aonde? No altar de bronze, né? Naquele altar de bronze. O altar de bronze ainda estava na história, né? A gente vai ver que ele estava lá, a gente lembra na história que a gente viu que estava em Gibeão, né? Então, o altar de bronze estava em Gibeão, né? E ele sacrificava, ele amava muito a Deus e sacrificava ainda a Deus. Então, ele ainda não havia, gente, se desviado para os deuses egípcios e nem para nenhum outro deus. Ele ainda amava o Deus de Israel. Mas ele fez essa estratégia de se casar com a egípcia. Aí no versículo 4 diz assim, foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão, naquele altar. Então, lá em Gibeão, né, era o maior altar que existia, né? E então ele foi sacrificar no maior altar que existia, que era em Gibeão. E nesse dia ele sacrificou 1000 holocaustos, uau, né? Ele ofereceu 1000 animais ali. Então, aqui no versículo 5 diz, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Então, Salomão estava lá em Gibeão, ofereceu os 1000 sacrifícios ali, os 1000 holocaustos ali para Deus e foi dormir ali, né? E enquanto ele dormia, Deus veio em sonhos falar com ele. Então, Deus disse assim para Salomão em sonhos, o que você quer que eu te dê? Me pede que eu darei. Então Salomão respondeu no versículo 6. De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, o meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face.
Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho, que hoje se assenta no seu trono, como hoje se vê. Então aqui Salomão está dizendo, olha Deus, o Senhor foi muito bom para o meu pai, né? E o Senhor foi bom para o meu pai porque ele, na verdade, foi fiel ao Senhor. Ele andou nos seus caminhos, é isso que ele está dizendo. Ele buscou praticar a sua justiça. Meu pai tinha um coração reto, Deus. E meu pai buscava os seus caminhos. E o Senhor foi tão bom com ele que o Senhor hoje permitiu que um filho dele se sentasse no trono. Então, no versículo 7, Salomão fala: Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, o meu pai. E eu não passo de uma criança, e eu não sei como conduzir-me. Gente, Deus amou isso daqui. Deus ama quando a gente reconhece que a gente não tem capacidade. E é isso que Salomão está fazendo aqui. Lembra Saul, quando Saul foi escolhido por Deus e quando foi sorteado lá que Saul fugiu? Aquilo agradou a Deus. É engraçado a gente falar Saul fugiu, mas agradou a Deus. Agradou, porque isso demonstra que Saul tinha medo. Saul entendia que ele não tinha capacidade. Saul entendia, meu Deus, mas e agora? Eu não posso, eu não consigo. Quem sou eu, né? E Deus ama isso, porque é essa questão, a gente entender que a gente não é ninguém, né? Que a gente não é bom. Ah, eu vou fazer porque eu sou bom. Ah, eu fui escolhido porque eu sou o máximo. Não. É essa questão, eu tenho medo. Meu Deus, e agora? Olha a responsabilidade que Deus me deu, né? E é isso que Salomão está sentindo. Salomão falou, Deus, o Senhor foi bom com meu pai, mas porque meu pai andava nos seus caminhos, meu pai fazia a tua justiça, meu pai tinha um coração reto, meu pai te buscava, Deus, e por causa disso, porque ele fez tudo isso, é que o Senhor permitiu que eu sentasse hoje no trono. Mas Deus, a verdade é que eu sou só um menino, eu não sei o que fazer. É isso que Salomão está dizendo. Eu não sou como meu pai. Eu não sei o que fazer. Tem pessoas que chegam e falam, eu sou melhor, né? Eu sou melhor do que meu pai, Deus. Obrigada por ter me colocado no trono, porque eu sou melhor, né? Às vezes a pessoa, né? Deus levanta a pessoa em algum cargo, algum título, né? Dentro da igreja, ou em qualquer lugar que seja. E a pessoa fala, eu sou melhor mesmo, eu sou melhor do que estava antes, né? E Salomão tá dizendo, Deus, não, eu não sou melhor. Me ajuda a ser melhor. É isso que Salomão tá dizendo. Eu não sou melhor. Me ensina a ser melhor. E Deus ama isso. Deus ama alguém que fala para ele, Deus me ensina a ser melhor. Eu tenho muito a aprender. E é o que Salomão está fazendo. Salomão está falando, Deus, eu sou só um menino. Eu não sei o que fazer. O Senhor me deu um reino, mas eu não sei como agir. Eu não sou como meu pai. E então no versículo 8, Salomão fala, teu servo está no meio do povo que tu elegeste, um povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Deus, eu estou no meio do povo que o Senhor escolheu. Eu não sou qualquer pessoa, eu estou dentro de um povo que o Senhor quis, que o Senhor decidiu comprar. E é um povo tão grande, tão numeroso. É muita gente, Pai. O Senhor me deixou agora num cargo sobre esse povo que é numeroso. É um povo muito grande, Deus, e eu sou só um menino. Aí você está querendo dizer, né? Eu sou só um menino e o Senhor me deixou como rei de um povo numeroso. Então, no versículo 9, Salomão fala, dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Salomão fala, Deus, o Senhor me escolheu para esse cargo. O Senhor me escolheu para essa função. Mas essa função, eu não sei o que fazer, Deus. Eu sou pequeno demais, eu não sei o que fazer. E a responsabilidade é muito grande. Então, me dê discernimento. Me mostra o que fazer, me ensina o que é certo e o que é errado. Me mostra o que é justo, para que eu não decida nada errado, para que eu não prejudique ninguém, para que eu faça tudo certo dentro do meu cargo, para que eu seja um bom rei, né? É Salomão tá falando. Me dê prudência, me dê inteligência, para que eu saiba julgar quem tá certo e quem tá errado, que ninguém me engane, né? Que eu saiba discernir o bem e o mal.
Porque quem é que pode, Deus, julgar um povo tão grande assim? Quem é que pode assumir uma responsabilidade tão grande assim, Deus? Só o Senhor. Então me ajuda. Esse Salomão tá falando, eu não posso uma responsabilidade tão grande assim, só o Senhor, então me ajuda. Aí no versículo 10 diz que estas palavras agradaram a Deus. E diz, por haver Salomão pedido tal coisa, Deus se agradou muito. Deus ficou muito feliz. Então no versículo 11, Deus disse para Salomão, Salomão, já que pediste isso, Salomão fala, você pediu, Salomão, sabedoria, você pediu discernimento, você pediu inteligência. E você podia ter me pedido uma vida longa. Você podia ter me pedido para viver muito tempo. Você podia ter me pedido para ficar rico, para ter muitas riquezas. Você podia ter me pedido para que os seus inimigos fossem mortos. Mas dentre tudo que você podia me pedir, você me pediu sabedoria. Você me pediu entendimento. E não é sabedoria para ficar rico, né? Tem gente que quer sabedoria para ficar rico. Salomão não pediu sabedoria para ficar rico. Salomão pediu sabedoria para ser justo. E foi isso que agradou a Deus. E Deus falou, olha, Salomão, você podia ter pedido para viver muitos anos, você podia ter pedido para ser muito rico, você podia ter pedido para que seus inimigos fossem todos mortos, você podia ter me pedido 1000 coisas, mas você me pediu sabedoria para ser justo. Uau! Então aqui no versículo 12, Deus fala, e agora eu vou fazer segundo o que você disse. Eu dou ao teu coração sabedoria e inteligência. E eu darei a você uma sabedoria e uma inteligência, de forma que antes de você não haverá igual, e nem depois. E realmente, gente, uau. A gente vai ver isso quando a gente chegar ali no Provérbios, tá? Daqui a pouco a gente chega em Provérbios, vocês vão ver a inteligência desse homem. Uau, incrível, que sabedoria. Então Deus fala, eu vou te dar, Salomão. Eu vou dar sabedoria ao seu coração. E inteligência, né? Então, no versículo 13, Deus diz, mas também eu vou te dar o que você não pediu. Eu vou dar o que você pediu, eu vou dar até mesmo o que você não pediu, porque o que você pediu me agradou. Como o que você pediu me agradou, eu vou te dar até o que você não pediu. Então, além de sabedoria, eu vou te dar também riquezas. E eu vou te dar muita riqueza. Riqueza como glória. Não é uma riquezinha. Você vai ter riqueza como glória. É uma riqueza observável, uma riqueza, né, que todo mundo admira. É isso que você vai ter. E não haverá igual entre os reis por todos os seus dias. Rei nenhum se igualará a você, Salomão. Uau! E no versículo 14, né, Deus diz, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, então aí sim eu te darei uma vida longa. Você viu? A riqueza não teve condição, né? A riqueza, Deus falou, não, eu gostei tanto do seu pedido de sabedoria que eu vou te dar também riqueza. Mas agora, para eu te dar a vida longa, você tem que ser obediente. Eu não vou te dar vida longa se você não for obediente. Eu não vou te dar vida longa se você não andar nos meus caminhos. É isso que Deus está dizendo. Como andou Davi, o seu pai. No versículo 15, então diz que Salomão acordou do sonho. Então ele foi até Jerusalém. E ele se pôs de frente ali para a Arca da Aliança. A gente lembra que a Arca da Aliança estava ali em Jerusalém, né? Só a Arca. A gente lembra que o restante do tabernáculo estava em outro lugar, não ficava ali em Jerusalém. Então, Salomão foi ali diante da Arca da Aliança e ofereceu holocaustos a Deus ali em Jerusalém. E apresentou ofertas pacíficas a Deus e deu um banquete a todo o exército, a todos os seus trabalhadores, todos os seus oficiais.
Então agora no versículo 16 vamos começar a ver essa sabedoria aí rolando. No versículo 16 então diz que um certo dia, né, depois dessa sabedoria que Salomão já havia recebido de Deus, um certo dia houve uma confusão no reino. E quem é que decide sobre confusões? O rei. Então chegaram duas prostitutas para falar com o rei. Diz no versículo 16. E essas duas prostitutas tinham uma causa para ele julgar. No versículo 17 diz que essas mulheres, né, chegaram diante eu ainda continuo falando Davi, de Salomão, né, e diz assim, né, que uma das mulheres começou a falar, ó Senhor, né, ó rei, né, Salomão, eu e essa mulher, né, as duas prostitutas, né, eu e essa mulher, a gente mora na mesma casa, né, e nessa casa eu dei à luz um filho. No versículo 18 ela diz, e 3 dias depois do meu parto, do filho que eu tive, ela também teve filho. 3 dias depois de mim. E a gente estava junta. E era só nós, não tinha mais ninguém. Não tem testemunha nenhuma. Sou só eu e ela e nossos bebês. Tem mais ninguém. E então, de noite, num certo dia, versículo 19, Salomão, ela dormiu sobre o bebê dela. E ela matou o bebê dela. Aí de noite, no versículo 20, ela diz, de noite, ela se levantou na surdina e ela pegou meu bebezinho e levou para ela e pôs o dela morto para mim, dizendo que era meu, enquanto eu dormia. Quando eu acordei, eu olhei e vi que aquele não era meu filho, mas sim o outro que ela pegou, o vivo. E ela começou a dizer que é meu filho sim, que o vivo é que é dela. E ela fala isso para Salomão. Então diz isso no versículo 20. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou em seus braços, e ao filho morto dela, deitou nos meus. Versículo 21. Levantando-me de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas aí, de manhãzinha, quando o dia clareou, eu fui olhar bem e eu vi que não era meu filho aquele, mas sim um outro vivo. Então, no versículo 22 diz que a outra mulher que estava ouvindo essa falar isso, começou a gritar. Não, Salomão, é mentira dela. O vivo é meu, o morto é que é dela. E ela começou a gritar e a outra explicando a história para Salomão. E então ela disse, o seu que é o morto, o meu é o vivo, a outra falando. E a outra falou, não, o teu é o morto, o meu que é o vivo. E as duas ficavam assim, brigando na frente de Salomão, né? Então no versículo 23 diz que o rei falou assim, tá, peraí. Você diz que o vivo é seu filho e que o morto é dela. Ela, sim. E você diz que o vivo é seu filho e que o morto é dela. Aí ela, sim. Então, Salomão, no versículo 24, fala, tá bom, já sei como decidir isso daqui. Traz uma espada. Então, vieram com uma espada diante de Salomão. Então, Salomão fala, corta a criança no meio. E vamos dar metade da criança para uma e metade da criança para outra mulher. Assim vai ficar todo mundo satisfeito. E quando Salomão falou isso, a verdadeira mãe tomou-se de amor pelo seu filho e ela decidiu não tê-lo em seus braços e entregá-lo vivo. E ela disse, não mata ele não, então deixa ela cuida dele, ela cria ele então. Então não mata não, deixa ele vivo, não precisa cortar, deixa com ela. Enquanto a outra falou, isso, corta no meio, isso mesmo, nem meu nem dela, ninguém vai ter filho nenhum, eu não tenho, ela também não tem, corta no meio, tá certo. E quando Salomão viu isso, Salomão falou, pare, gente, eu tô fazendo um resumão, pare, não corte mais a criança, dê a criança a ela, a que falou que era para deixar vivo, porque é dela o filho. Agora eu vou ler, tá? Isso que eu acabei de falar. Diz assim, versículo 24. Disse Salomão, me dê uma espada. Então vieram com uma espada diante dele. Então no versículo 25, Salomão disse, ainda vou ficar um tempo falando Davi, gente ficou tanto tempo estudando Davi, né? Mas daqui a pouco eu pego Salomão. Versículo 25, disse Salomão, né?
divide o menino em duas partes, né? O menino que tá vivo divide em duas partes e dá metade para uma mãe e metade para outra mãe. Pronto. Aí no versículo 26 diz: então a mãe cuja o filho era vivo, a mãe verdadeira daquela criança, porque o amor materno se aguçou pelo seu filho, ela disse: não, deixa ele vivo, não mata ele não, entrega ele para ela então, pode deixar ela criar ele, mas não mata não. E aqui no versículo 26, no finalzinho, diz que a outra ficava falando: isso, divide ele, não vai ser nem meu nem dela, divide. Então, no versículo 27, Salomão disse: dê o filho para a primeira, pois ela é a verdadeira mãe. Então, no versículo 28, diz que diante dessa sentença, todo Israel ficou abismado. E desde então começou a ter um profundo respeito por Salomão. Porque, gente, devia ser difícil, vamos imaginar, devia ser difícil esse povo respeitar Salomão. Pelo jeito, Salomão era um menino. Então, quando você olha um menino, você fala, não sabe nada da vida. Ai, meu Deus, que sabedoria vai ter? Vai me julgar agora? Nem saiu das fraldas, né? As pessoas falam assim, né? Ai, meu Deus, entende o que da vida, né? E provavelmente eles pensavam assim de Salomão, né? Que era um novinho, um mocinho. Um mocinho não sabe nada da vida. E agora, então, o povo começou a respeitar ele. Não, nele há sabedoria. Ele é novo, mas ele é sábio. Né? Uma vez a gente falou sobre isso, a gente falou sobre isso no livro de Jó, né? A sabedoria não tem a ver com idade, né? A sabedoria não tem a ver com diploma. Existem pessoas idosas sem sabedoria nenhuma. E existem pessoas jovenzinhas com tanta sabedoria. Existem pessoas cheias de diploma, mestrado, doutorado sem nenhuma sabedoria. E existem pessoas sem nenhum estudo, totalmente sábias, né? Então não tem a ver com isso. E então o povo percebeu que ele era sábio. Ele é novo, mas ele é sábio. E então aqui diz, né, no versículo 28, todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque então eles perceberam que a sabedoria de Deus estava nele, para então fazer justiça. Ele sabia decidir uma causa com justiça de uma forma sábia. Uau! Glória a Deus. Gente, a gente vai terminar aqui hoje a aula, tá? É curtinho, né? Não é tão curtinho, mas é bem simples, né? Esse capítulo. Amanhã a gente vai falar sobre o capítulo 4, tá? O capítulo 4 a gente vai falar sobre a sabedoria, continua falando sobre a sabedoria de Salomão, tá? A gente vai continuar falando sobre isso. E na segunda-feira a gente vai começar o livro de Cantares. Tá? Na segunda-feira a gente vai começar o livro de Cantares de Salomão e vamos finalizar o livro de Cantares de Salomão e depois a gente vai voltar um pouquinho para a história de Salomão até um momento ali da história dele, da sabedoria dele ali importante, e então a gente vai para o livro de Provérbios, tá? Então a gente vai fazer esse andamento aí, dentro da história de Salomão, né? A gente vai para o livro de Cantares, para o livro de Provérbios e para o livro de Eclesiastes, e depois vai falar sobre a morte dele. Então, a gente vai ficar andando nos livros dele durante a história dele, tá bom? Então, amém, gente. Que Deus abençoe todos nós, né? Que Deus continue falando conosco, amém? Que a gente venha ter cada vez mais sede de Deus, né? Sede da palavra dele, que venha querer conhecer cada vez mais, né? Essa história maravilhosa, né? Que a Bíblia tem tantas histórias incríveis, né? Que a gente vê história de tudo, né? Então, é muito legal, amém? Então, gente, que Deus abençoe a cada um de nós. Até amanhã, com a graça de Deus, amém? Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou despedir do Facebook e do Instagram e do YouTube, tá bom? Um beijo a todos e até amanhã com a graça de Deus. Amém.